Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos estar falando sobre os usuários do Windows 10 e do Windows 11. E uma grande surpresa aconteceu. Em julho, esse número de usuários que estavam usando o Windows 11 foi maior do que o do Windows 10. Sim, houve um aumento dos usuários do Windows 11, que fizeram com que ele ultrapassasse no Windows 10. E a gente vai estar falando sobre isso. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? E tentar entender por que essa alteração tão drástica. Então, fiquem até o final do vídeo que nós vamos estar falando sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, como eu falei no início do vídeo, os números de usuários do Windows 11 em relação ao Windows 10 teve um aumento significativo. Sim, aumentou. E aumentou bem. Para o Windows 11, aumentou bem. Ele, primeira vez em 4 anos, o Windows 11 está na frente do Windows 10. Então a gente vai tentar entender isso. E como a gente conseguiu essas informações? A gente conseguiu essas informações através de um site chamado StatCounter Global Statistics. É um site que faz estatísticas de acesso e verifica o número de usuários. Então, esse site ele verifica mais ou menos como está o número de usuários em relação aos sistemas operacionais. Desde que o Windows 11 foi lançado, o número de usuários do Windows 11 era muito menor do Windows 10. E chegou a preocupar muito a Microsoft, muito mesmo. E a partir do mês de julho, esse número de usuários alterou. E como eu falei, a gente está usando um site StatCounter. Eu vou mostrar aqui para vocês. Este aqui é o site StatCounter e aqui tem um número de usuários. Esse número que vocês estão vendo aqui é o de junho. Em junho você já via que o número de usuários do Windows 10 ainda é superior ao Windows 11, mas era uma coisa muito pequena, era praticamente irrelevante. Entendeu? E você vê outros usuários aqui, Windows 7, Windows XP, Windows 8, 8.1, você vê aqui que o Windows 7 ainda tem bastante usuários e o sistema já está descontinuado há bastante tempo. Até o Windows XP aparece aqui, que é um sistema morto já tem algum tempo. E aqui você vê os principais sistemas da Microsoft, Windows 10 e Windows 7. Windows 11, desculpa, o Windows 11. O Windows 10 e o Windows 11. Os dois sistemas aqui. Mas esse número aqui, relativo a junho, aqui ó, junho de 2025. E ele faz uma análise de um ano, de 2024 até 2025. Só que eu fiz outra verificação aqui e vi aqui, ó. Isso aqui em junho, ó. Julho, quer dizer. Julho de 2025, o número de usuários é 52,54. Eu não sei agora, porque esse vídeo está sendo gravado em julho, né? Eu não sei agora, mas nesse mês de julho, o número de usuários é 52,54. O do Windows 10 é de 44,08. É uma diferença de uns 9%. É uma diferença grande? Não, também não é uma diferença grande, entendeu? Não é diferença grande. E você pode ver, vamos lá, olha só, deixa eu ver, em maio, o número de usuários era 43 e do Windows 10 era 53. Em abril era 43 e do Windows 10 52. Em março era 42 e do Windows 10 54. A diferença mais grande era em fevereiro de 2025, que era 38,13 e em fevereiro do Windows 10 58. E a gente vai ver essa diferença assim, vai descendo, vai descendo. Claro, isso tem a relação a ver com máquinas que vão sendo compradas. Muita gente está comprando máquinas novas, apesar do mercado estar retraído, da dificuldade
as pessoas vão trocando de máquina. Isso vai acontecendo, isso é uma realidade. Tem outras pessoas que, com o final do Windows 10, decidiram trocar de máquina passando para o Windows 11 LTSC ou até mesmo para o Windows 11 normal, usando aquela técnica de você instalar sem a verificação do TPM 2.0. Então, se você pegar esses 54% de usuários com Windows 11, você vai ver que desses 52 é uma porcentagem de pessoas que compraram novas máquinas. Dessa porcentagem, digamos, vamos dar uns 15%, uns 15, 20% é pessoas que compraram máquinas novas. É fato isso. Aí tem pessoas que migraram do Windows 10 para o Windows 11, mesmo nas máquinas não tendo o suporte para TPM 2.0, usando aquelas técnicas para poder migrar com medo de ficarem sem sistema operacional. Apesar da Microsoft ter anunciado que o suporte do Windows 10 vai até outubro de 2026, você ativando o backup usando o OneDrive. Então, muita gente nem sabia disso, mas a Microsoft anunciou e, no caso, muita gente ficou com medo e migrou para o Windows 11. Claro que tem gente que comprou máquina com Windows 11, máquinas novas, e muita gente usou o Dual Boot, instalou o Linux ou até mesmo o Windows 10. Porque, vamos falar a verdade, o Windows 11 ele é um sistema cheio de bugs, cheio de deficiências. Apesar de que a última atualização, Windows 11, que foi feita no mês de julho, trouxe umas correções que fizeram o sistema ficar mais estável. Sim, vamos falar a verdade. Aqui eu não vou mentir, falar disso, falar aquilo. Eu vou falar a verdade. Eu não vou mentir. Eu não sou um hater do Windows 11, mas também não sou com alguns YouTubers aí que amam o Windows 11 e até parece que recebe alguma coisa da Microsoft. Eu sei que não recebe. A Microsoft não vai pagar essas pessoas. Isso é uma verdade grande. Mas são pessoas que idolatram o Windows 11, a Microsoft, como se fossem deuses. E não são nada disso. São empresários, são pessoas que na realidade estão vendendo seu negócio e as pessoas compram porque estão acostumados com Windows. Eu uso mesmo o Windows, a minha máquina tem o Windows e tem o Linux. Eu tenho os dois sistemas da minha máquina. Entendeu? Eu tenho os dois sistemas na minha máquina. Agora, no final do ano, eu vou botar 32 GB da minha máquina para melhorar o desempenho dela. Entendeu? Vou fazer essa coisa para o desempenho da minha máquina ficar melhor. Mas bem, gente, essa mudança é relacionada a isso. Pessoas comprando novas máquinas, sim. Não é todo mundo. Ah, mas se o Brasil pessoa não está comprando, gente, esse número é mundial. Pessoas na Europa, pessoas nos Estados Unidos, pessoas em outras partes do mundo, Japão, sim, compraram as máquinas. Apesar de que as pessoas, assim, a economia está retraída, tem gente que foi lá e comprou. Principalmente porque em alguns países, no meio do ano, muita gente recebe as suas férias. Por exemplo, em Portugal, onde eu estou morando, as pessoas recebem as férias em julho. Em julho recebem as férias. Então, pode estar gastando, comprando um computador novo, fazendo upgrade, melhorando seu equipamento, pode estar fazendo isso. E é um mês que as pessoas vendem bastante. Em outros meses, isso vai acontecer em outros países, como tem o Black Friday, em novembro, as pessoas também vão comprando. Não estou falando no Brasil. Black Friday no Brasil não funciona. É armação, não funciona. Em outras partes do mundo, sim, realmente funciona. No Brasil não funciona, Black Friday ali é fraude mesmo. Fora do Brasil, funciona. Não sei como vai ser nesse ano nos Estados Unidos com o tarifário do Trump. Mas sim, um dos fatos é que muita gente comprou máquina nova, pessoas com medo do final do Windows 10 fizeram a mudança e exatamente bate com isso. O final do. Vamos lá. Vamos ver aqui janeiro de 2025. O Windows 11, 36% e o Windows 10, 60%. Foi a partir de janeiro, com chegada no final do suporte do Windows 10, as pessoas começaram a ficar com medo e começaram a migrar. Começaram a migrar para o Windows 11. Quem pode migrar, quem tem condição, migra. Quem não tem condição, continua com o Windows 10. Então, aqui, olha só, são 44% de pessoas com Windows 10. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu comprei um computador novo para minha filha. Aniversário da minha filha, agora no meio do ano, eu comprei um computador novo para ela. Então, ela
desaposentou o computador dela com o Windows 10 e está usando o computador com o Windows 11. Ela mesma fala, eu não gosto do Windows 11. Muita gente não gosta do Windows 11. O Windows 11 é um sistema muito, muito odiado. Ele é odiado. Tanto que acontece. Isso aqui em relação ao Windows, tá? Se a gente for botar outros sistemas operacionais, isso aqui vai mudar, entendeu? Vamos lá, vamos mudar isso aqui. Uhum. Vamos lá, Mac. Vamos lá, cadê? Cadê outro sistema? Sistemas operacionais, pronto. Deixa eu ver. Vamos lá. Não, vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, 47,84 usa Android, sistema operacional Android. 24,57 usa o Windows. 16,85 usa o iOS. iOS, aí é sistema de celular. 3,48% outros sistemas. 3,29 desconhecido e 1,92 macOS. Isso aqui é isso aqui, entendeu? Isso aqui são os países aqui que eles fazem a análise, ó. Mundialmente, África, tem as outras regiões, entendeu? A gente pode fazer até por região, entendeu? Podemos fazer até por região, mas isso é mundialmente, entendeu? Vamos lá, tira isso aqui. Vamos lá, versão do Windows, área de trabalho, versão macOS. Vamos ver. Aqui não vai dar, vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Não, isso aqui não. Isso aqui são os tipos de sistema operacional da iOS. Vamos lá, editar. Não deixa eu usar fazer aqui. macOS. Não deixa eu fazer. Mas vamos lá. Vamos ver com Windows aqui. Vamos ver aqui mundialmente, África, Ásia. Vamos ver outras. Vamos ver o Brasil. Só o Brasil. Vamos ver como está a situação aqui no Brasil. Vamos ver. Botei macOS. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Windows, pronto. Vamos ver. Vamos ver no Brasil. Como é que tá? O Windows 10 ainda é muito mais usado no Brasil. Fora do Brasil, no Brasil ainda está com desde julho, né? Não, esse aqui é junho. Vou mudar a data aqui, deixa eu ver. Não, julho, é já julho. Então, vamos ver aqui. O Brasil aqui, em julho, 50,94% usando o Windows 10. 47,37 usando o Windows 11. No Brasil, ainda o Windows 10 ainda está na frente, mas é uma diferença assim pequena, não é muito grande. É uma diferença de 2%, diferença de 2%. Isso no Brasil. Vamos ver em outras partes do mundo. Vamos ver outras partes do mundo. Vamos ver nos Estados Unidos como é que tá. Vamos ver. Nos Estados Unidos. Windows 11, 55,33. Windows 10, 41,25. Vamos ver na Europa? Vamos lá. Região. Europa. Vamos ver Europa. Ásia, Oceania. Europa. Vamos ver Europa. Vamos ver como é a Europa como um todo. Na Europa, o Windows 10 ainda está na frente. O Windows 11 está 44, na Europa. Tem alguns lugares do mundo que o Windows 11 está principal. Vamos ver. Aqui. Vamos ver na África. Na África é o Windows 10 ainda. Na África a diferença é muito mais gritante. Vamos ver na Ásia. A diferença. A Ásia, o uso do Windows 11 está com 56,73% e o Windows 10
39,36. Então, na realidade, a Ásia. Vamos ver a América do América do Norte. Vamos ver a América do Norte. América do Norte, Ásia. Vamos ver a América do Sul. América do Sul. É a América do Norte e a Ásia que puxaram o uso do Windows 11 lá para cima. Foi basicamente isso. A América do Norte e a Ásia que puxaram o uso do Windows 11 para cima. É basicamente isso. Vamos ver aqui agora. Vamos ver países como Japão. Quer ver Japão? Japão. Aqui, Japão. Vamos ver como está no Japão. Japão, Windows 11 está bem usado. Vamos ver China. Acho que China não vai estar assim com Windows 11 tanto assim. Vamos ver China. China. Vamos ver. China. Foi parte realmente aqui. Na China é 30,45%. Windows 10 ainda é 50%. Sim, vamos falar a verdade? Está muito igual. Windows 11 e Windows 10. O que puxou lá para cima é a parte da Ásia, a América do Norte. São esses dois locais que puxaram o uso do Windows 11 lá para cima. Então foram esses dois países, entendeu? Foram esses dois países que puxaram. Então a gente pode dizer que mundialmente é por causa dos Estados Unidos e da parte da Ásia. Deixa eu ver, vamos ver a Rússia. Acho que a Rússia também não está usando. Não sei, vamos ver, né? Vamos ver, Rússia, pulei demais. Vamos lá. R, cadê? Não, é aqui. Uhum. Cadê Rússia, Federação Russa. Vamos ver. Nossa, mãe. Foi parte da Ásia que provavelmente Coreia, Japão, Estados Unidos que puxaram. Acho que Canadá também. Vamos ver o Canadá aqui. Vamos ver o Canadá. Canadá. Cadê o Canadá? Canadá. Ué, Canadá não tá aqui? Deixa eu ver. Aqui, Canadá. Canadá. América do Norte como um todo. Vamos ver agora o México. Vamos ver o México. Deixa eu ver o México. Vamos ver o México. Vamos lá. Canadá, Estados Unidos, Japão, Coreia com certeza, entendeu? E alguns outros países que puxaram o uso do Windows 11 lá para cima. Os outros países ainda é o Windows 11 10 que está dominando. Então, assim, aqui está por computadores que estão pesquisando por computadores online. Então, esses computadores, assim, se a gente for ver a população do mundo, China, Rússia, Brasil, países da Europa, esse número aqui não bate muito, entendeu? Não bate muito. Claro que se você for analisar, tem muito mais computadores nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, que fora dele. Mas, se a gente for ver por países, o uso do Windows 10 ainda é maior nos outros países do que nos Estados Unidos, que no restante, nesses países que o Windows 11 está na frente. Então, na realidade, o número ainda está. O Windows 10, o uso ainda, se a gente for ver por países, o Windows 10 ainda está no topo. E lembrando que isso aqui é uma estatística de acesso. Eles podem estar vendo um computador que tem dual boot Windows 11 e Linux, ou usou o Linux, instalou o Linux e não gostou, e de repente isso entrou entrou na análise deles, porque acessou o Windows e acessou. Por exemplo, se eu instalar um Windows 11, fizer, digamos, uma instalação virtual do Windows 11, provavelmente a Microsoft vai contar, o Star Counter vai contar como se fosse um uso de um computador com Windows. Então, isso aqui não é 100%.
entendeu? Não é 100%. Eu ainda digo, o Windows 11 ainda não está vencendo. É apenas em países como os Estados Unidos, que o uso estava muito menor que o Windows, muito menor, de repente começou a ficar maior. Então é basicamente isso. É basicamente isso. Esse número aqui, cadê? É um número que a gente não pode levar em conta como sendo um número absoluto. O uso do Windows 11 ainda não é dominante. Não é dominante no mundo inteiro. Não é. Domina em alguns países. Domina não. Está na frente, ligeiramente na frente em alguns países, como Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia. Então, nesses países eles estão dominando. Dominam não. Estão na frente um pouco. No resto dos seus países, o Windows 10 ainda é usado. É usado bastante, entendeu? Então a gente não pode ver um resultado e não tentar analisar. E o que acontece é que os países como os Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia, as pessoas ainda estão com condições para comprar computadores. Ainda estão com condições. Ainda estão. Principalmente Canadá, vamos lá, Japão e Coreia. Estados Unidos com uma amálgama de gente que tem muito dinheiro, que não tem muito dinheiro, é assim, pobreza extrema, riqueza extrema. E hoje não tá uma discrepância muito grande. Então, a gente também não pode levar 100%. Então, por enquanto, o Windows 11 está batendo ali, está chegando mais próximo, mas o Windows 10 ainda continua sendo um sistema, assim, entre países que é mais usado. Porque a gente não pode colocar o número de máquinas. Se for contar só o número de máquinas, sim, o Windows 11 está na frente. Se for analisar dessa forma, assim, fria, dessa forma, sem uma análise mais rigorosa, você vai achar que o Windows 11 está na frente. Mas não é a realidade total. Não é aquela realidade 100%. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Tech. Hoje eu falei sobre o Windows 11, que pelo site Start Counter está na frente, com um número de usuários maior do que o Windows 10. Mas eu mostrei para vocês que isso não é inteiramente verdadeiro. É alguns países que têm maior número de computadores que jogaram esse número para cima. Mas mundialmente, se você for analisar mundialmente, não é essa a realidade. O Windows 10 ainda é mais usado que o Windows 11. Entendeu, gente? Então, galera, vou ficar por aqui. Lembrando que amanhã, sábado, nós vamos ter nossas gameplays, no sábado e no domingo. E na segunda-feira, um vídeo muito maneiro aqui no canal. Entendeu, gente? Então, galera, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!